Olá, boa tarde. Mais um domingo, mais uma domingueira, mais um domingo de carnaval. Espero que você esteja curtindo aí numa tranquilidade, sem comprometimento ético, moral, físico, para que terminado o carnaval a gente esteja feliz, equilibrado, harmonizado, cheio de saúde, cheio de vigor e com muita vontade de fazer o bem. Afinal de contas, o carnaval é um momento de relaxar, de descontrair, de se divertir, que seja. Agora, excessos não cabem nunca na nossa vida, né? Então, se você está cuidando direitinho, vá em frente. Se por acaso se descuidou, ainda dá tempo de meter o pé no freio e aproveitar este carnaval com muita tranquilidade. Tudo bem? Que bom! Hoje, domingo, dia 15 de fevereiro, desculpem, 15 de fevereiro de 2026, nós aqui para viver mais uma Domingueira do Leão. Isso é muito, muito bom. Quero convidar você para a gente fazer aqui uma oração e darmos início a esta atividade que eu faço com tanta alegria e eu sei que você também acompanha com muita alegria. Deus Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos por tudo, pela vida, por esta oportunidade, inclusive, de relaxamento, de estudos para alguns, aproveitando sempre, Senhor, para aprender um pouco, crescer um pouco mais e seguirmos adiante. Que as tuas bênçãos nos iluminem sempre a vida, os sentimentos, e que sigamos aproveitando a boa base que nos foi dada desde Jesus, desde Moisés, com Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, que é o que nós vamos ver hoje. Que saibamos aproveitar tudo isto para o nosso bem e para o bem geral da humanidade, que assim seja. Então, assim é, hoje o nosso convidado é essa criatura que eu quero um bem enorme, chamado Maxime. Tenho meus motivos para gostar dele muito, que entre todas as virtudes, ainda é meu filho, aí eu fico feliz demais. Maxime, negão, venha com alegria, venha com toda a sua sabedoria aí, nos explicar o porquê de O Livro dos Espíritos. Eu estou curioso, agora dessa vez eu descubro a razão. Vamos juntos, seja bem-vindo, querido. Oh, meu amigo, meu pai, meu irmão, meu professor, meu mestre, meu painho, obrigado pelo convite, por me receber mais uma vez numa domingueira. A domingueira do Leão é um momento tradicional já para muitos de nós e que bênção a gente tê-la todas as semanas para aprender, para compartilhar, para rever aqueles corações que a gente, muito tempo, às vezes, passa sem encontrar, e é esse espaço de, embora a distância, muitas vezes física, mas a proximidade do coração. E aí, claro, com a mensagem renovadora do cristianismo redivivo, que na linguagem do Espiritismo se faz presente nas nossas vidas, é mais um motivo de muita alegria, então, a gente desfrutar das domingueiras do Leão. Pois bem, deixa eu só tirar um negocinho aqui, que a gente fica em casa algumas vezes e só para não ficar na tela de fundo, a gente não tinha percebido uma sacola azul aqui. Desculpa aí, a gente não tem um estúdio pronto. Pronto, melhorou aí um pouco a imagem. Pois bem, nós temos como tema desse domingo, não é? O porquê do Livro dos Espíritos. Porquê de O Livro dos Espíritos. E é um tema que a gente vem pensando há um bom tempo, porque é muito curioso a gente comentar muito o Livro dos Espíritos, a gente muitas vezes comenta algumas perguntas bem específicas. Por exemplo, a primeira questão é uma questão que praticamente todos os espíritas, ou aqueles que estudam o espiritismo, né, expositores, estudantes, evangelizadores, até mesmo quem não conhece, pega o Livro dos Espíritos e conhece a primeira pergunta, pelo menos. Aí lá na frente a gente vai ver outras questões. Você achou que eu ia comentar a primeira pergunta, mas não vou, porque se você porventura ainda não sabe qual é
a tarefa, já a primeira tarefa que fica para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Então, primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, lá na frente, vão ter outras que vão marcar a gente. Tem uma que me marcou muito e eu nunca esqueci, mas também não vou dizer do que se trata, mas é uma pergunta que está lá na frente, a questão 932. Muitas pessoas hoje até comentam sobre ela, que é um tema muito em voga, muito importante. Tem uma outra questão, a questão 625, é a pergunta que tem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, é a questão 625. E aí também não vou comentar. Essa questão, inclusive, é como uma base para explicar que o Espiritismo é também cristianismo, porque para muita gente espiritismo, né, e cristianismo não tem nada a ver, então a questão 625 marca é quase um marco, não vou dizer temporal, porque a questão 625 não é um marco temporal, mas numericamente, a partir daquela mensagem, daquela resposta, a gente pode dizer que o Espiritismo, baseado naquela resposta, é uma doutrina cristã, é também uma filosofia cristã, assim como outras que a gente conhece. Mas a gente vai abordar não a introdução do Livro dos Espíritos, que a gente poderia perguntar, bom, o Livro dos Espíritos deve estar explicado o porquê da sua necessidade, do seu motivo, na introdução. Não, não está na introdução que a gente vai comentar. E poderia estar nas conclusões? Talvez, mas também não vamos comentar a parte das conclusões. Mas existe uma questão que é também uma das mais discutidas dentro das exposições espíritas, e sobretudo a época em que a gente tem visto muitos estudos, muitas reflexões, muitos direcionamentos para um lado mais introspectivo, o lado mais do autoconhecimento, as questões mais psicológicas e tudo mais. A gente tem visto muitos expositores, muitas exposições espíritas vertendo ali sobre a questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, para muitos, é uma das perguntas mais importantes, mais significativas, e inclusive vamos abordar a questão, mas eu vou começar pelo fim da resposta dessa pergunta. Então, é uma pergunta que, a depender do seu livro, ela pode ter, a resposta da pergunta deve ter 2, talvez páginas, talvez 3 páginas, né? Não a página inteira, eu digo a frente, um verso e mais um pouco. Então, não é uma pergunta que tem uma resposta rápida, mas também não é a mais curta, não é a mais longa do livro, tem respostas mais longas. Mas essa questão, que a gente vai comentar sobre ela, eu quero iniciar pelo fim. A gente vai, para que não percamos aqui, obviamente, o texto exato, eu vou fazer uma breve leitura para a gente entender essa parte da resposta, para que a gente comece a caminhar sobre o porquê do Livro dos Espíritos, tá bom? Fica com a gente, espero que a gente consiga elucidar. E na verdade, apesar de que todo tema propõe uma elucidação, propõe abordar um determinado tema, é tudo isso, só que existe uma outra questão que eu queria deixar aqui para todos nós, e para nós, né? O porquê do Livro dos Espíritos, para mim, para você, para as outras pessoas que já o leram, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ler, inclusive o finalzinho da resposta, que a gente vai ler aqui agora, ele também já nos deixa uma lição de casa. Olha só, já nos deixa uma tarefa, que o Espírito que responde, só esclarecendo, o Livro dos Espíritos é um livro praticamente, tirando algumas, a introdução, tirando a conclusão, que na verdade é uma espécie de resumo do que foi estudado no livro. O conteúdo principal, ele é baseado em perguntas que o senhor Allan Kardec fez e os espíritos superiores, eles responderam. E depois de algumas questões, não todas, Allan Kardec também tece alguns comentários. Pois bem,
nessa questão, a gente vai ficar apenas com a resposta dos espíritos, que na verdade é de um espírito. A gente tem assinado como o autor da resposta 919A, porque existe a questão 919, só que Allan Kardec dá uma aprofundada. Ele pergunta mais ou menos, ele diz mais ou menos assim, isso que você está dizendo a gente já conhece, mas como é que a gente... E aí ele aprofunda um pouquinho mais. Aí quando o espírito chega e responde, uma metodologia, inclusive, que a gente vai tentar trabalhar aqui também, e no final da sua resposta, ele diz, já vou dizendo, quem responde essa pergunta é o Espírito Santo Agostinho, tá bom? Agostinho de Hipona, um daqueles grandes teólogos, filósofos da igreja cristã. Então vamos lá, olha só o que é que ele diz nas suas últimas palavras da resposta da questão 919A. Santo Agostinho diz assim, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. O que ele está dizendo? Muitas pessoas dizem que o hoje é o que a gente tem de certo, que eu posso afirmar porque eu estou vendo, eu estou tocando, estou sentindo, estou vivendo. Então, isso aqui é o certo. Mas o amanhã, o depois, o porvir, isso é incerto. Isso não tem nada concreto que nos comprove, que nos ateste, que nos garanta que existe esse amanhã. Está falando aqui sobre depois dessa vida. Então, ele está dizendo que algumas pessoas dizem que o presente é algo certo, mas o amanhã, o porvir, o depois dessa vida, dessa existência, é incerto. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Olha só, isso de que o hoje é certo e o amanhã é incerto. É exatamente isso que a gente quer que você desconstrua do seu pensamento. Está dizendo que essa ideia de que hoje está certo e amanhã é incerto, isso deve ser abolido. É isso que nós, veja, quando ele diz nós, estamos encarregados, está falando dos espíritos superiores, eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Queremos que você tenha certeza do amanhã e de como será o amanhã. Tem até música de samba que diz, responda quem puder. Outras pessoas dizem assim, só sabe é Deus, Santo Agostinho diz para a gente, é isso que queremos eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Ele está dizendo que o objetivo é tirar essas dúvidas sobre o amanhã, sobre a incerteza do futuro. E aí ele vem. Por isso que primeiro chamamos vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. Está comentando agora sobre os fenômenos na época em que a doutrina espírita começou a ser estudada de forma mais organizada, as ideias foram sendo melhor explicadas, codificadas, assim dizendo, que Allan Kardec teve esse grande papel, foi esse grande mentor no plano físico. Por isso que chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos. Então, naquela época, mesas girando, mesas se levantando, mesas se emitindo ruídos. E aí, primeiro chamamos a atenção para ferir-vos os sentidos. E que agora, vamos lá, agora vem a resposta, a parte principal que a gente quer comentar. E que agora vos damos instruções. Primeiro, chamou a atenção. Agora, vou dar a instrução.
que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Olha aquela tarefinha que eu disse, que no final ele deixa uma lição para a gente. Então, primeiro captou a atenção, depois a instrução. Agora é sua obrigação, é sua tarefa, é o seu dever compartilhar, disseminar, divulgar, espalhar. Ponto. E aí ele vem com a última frase da sua resposta. Com este objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos. Santo Agostinho está nos dizendo que o objetivo do livro dos Espíritos, o porquê do livro dos Espíritos, ou a gente pode dizer para quê, qual objetivo, com qual finalidade foi ditado o livro dos Espíritos, para que a ideia incerta do amanhã deixe de existir na mente das pessoas. Deixe de existir na mente das pessoas. E nós temos o papel, a responsabilidade, o dever, a obrigação de espalhar essa ideia. E aí, é claro, aqui nessa questão, ele não está explicando sobre as questões do futuro, mas ele está dizendo o motivo pelo qual o livro foi escrito. Agora, muito curioso, porque isso é o final da questão 919A. Antes dessa questão, quer dizer, antes desse trechinho da resposta, tem um texto razoavelmente longo, como eu disse, 1,5 páginas, 2, no qual o próprio Espírito Santo Agostinho, ele dá um relato do que ele fazia em sua vida e nos dá orientações de como proceder para atender aquilo que Allan Kardec perguntou na sua questão. Mas antes da gente chegar e voltar a trabalhar na 919A, na 919 e na 919A, existem duas questões que são muito importantes para a gente estudar, que são as questões 799 e a questão 917. Então, deixa eu só rapidamente, agora a gente não vai ficar mais lendo exatamente, integralmente, mas para a gente pontuar algumas questões. Porque qual é, então, o objetivo? Tudo bem, vamos agora mostrar, comprovar, demonstrar, estabelecer, apresentar argumentos, apresentar ideias e atestando de forma comprovada, a comprovar que o amanhã é certo e que a gente pode planejar esse amanhã, a gente pode se organizar para que esse amanhã chegue e chegue bem, para que esse amanhã não seja mais uma dúvida, não seja mais como uma fumaça que a gente não sabe. Então, quando a gente pode parecer ousado para algumas pessoas, mas a gente espírita deveria ter uma ideia muito mais bem concebida do que nos espera no plano espiritual do que outras pessoas que estudam sobre religiões diversas. Por quê? Porque a gente tem um manancial de conhecimento, ou pelo menos de informações a nosso dispor, muito rico, muito claro, mas a gente sempre fica ainda, mas será que é assim? Mas será que eu não estou me confundindo? Então a gente precisa ter mais certeza. Só que a questão não é só saber, né? Não é só saber o como, ou não saber como será, mas é fazer para que a gente, ao saber o amanhã, a gente veja o hoje, viva o hoje, pensando no amanhã, para que o amanhã seja bem, seja feliz, seja iluminado, seja, vamos dizer assim, rico em plenitude. Mas vamos lá, para que a gente não perca a ideia. A gente falou em duas questões, mas por que, então, a gente precisa saber do amanhã? Porque se a gente sabe do amanhã e sabe que o amanhã depende do hoje, então eu preciso conhecer quais são as coisas do hoje que afetam o meu amanhã. E, obviamente, eu penso aqui que você compartilha comigo da ideia de que você quer um amanhã feliz,
de que você quer um amanhã seguro, de você que você quer uma... E toda vez que eu estou falando um amanhã feliz e seguro, eu estou falando mais no aspecto após a nossa vida física, mas isso também vale, em grande parte, para o amanhã que a gente está vivendo ainda aqui na Terra, tá bom? Mas vamos inicialmente projetando, né, para o amanhã, o pós essa vida, que é o que os espíritos superiores, motivo pelo qual os espíritos superiores vieram nos ditar o livro dos espíritos. Então, por que que eu preciso saber quais são as coisas que ajudam ou as coisas que atrapalham esse amanhã que pode me permitir ser mais feliz ou menos feliz? Curiosamente, só abrindo um parênteses, essa pergunta 919, ela encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos. E a quarta parte é a parte que fala das esperanças e das consolações. Vai falar exatamente do amanhã, do porvir. Então ele encerra falando sobre esse aspecto para preparar o caminho que vai iniciar na jornada, na quarta parte, no quarto livro do Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa saber quais são essas questões do hoje que vão interferir no meu amanhã. Obviamente, a gente já pensou sobre isso, a gente sabe, existem muitos textos, muitas leituras, muitas palestras que falam sobre isso. A gente vai reforçar a ideia, baseado em duas questões que a gente tem também em O Livro dos Espíritos. Começando 719. A questão, 799. A questão 799 pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo faz com que os homens... O espiritismo, né? Faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, olha só, o espiritismo tira a dúvida que existe sobre a vida futura. Então, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo prejuízos de seitas, de castas, de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A palavra-chave aqui nessa resposta, na nossa reflexão para esse momento, é a palavra materialismo. Por quê? Porque destruindo o materialismo, que é a crença em que só existe a matéria. Se só existe a matéria, por que vou me preocupar com o depois daqui? Se só existe a matéria, eu só me preocupo em aproveitar o melhor possível enquanto eu estou na matéria. Enquanto, na verdade, não é nem eu estou, porque a gente, né, por ser espiritualista no sentido da espiritualidade, na ideia de que há um ser incorpóreo, que somos seres incorpóreos habitando em um corpo físico, a gente às vezes acaba até trocando quando a gente quer explicar sobre o materialismo. Mas o materialismo é aquele que acabou a vida física, acabou. Então, eu sou esse corpo, eu sou esses olhos, essa boca, e na medida do que eu consigo tocar, ver, sentir, sou eu próprio quem sou essa personalidade, e uma vez meu coração parando de bater, uma vez o meu cérebro e todo o meu conjunto de órgãos vitais parando de funcionar, acabou a vida física. Acabando a vida física, acabou tudo, porque é só a vida física. Então, materialismo é exatamente essa ideia de que aproveite o hoje. Quer dizer, reforça a ideia. Você está vivo, aproveite o hoje. E o que é que isso nos leva a pensar? Uma série de coisas e ações que vão nos ajudar a buscar
aproveitar ao máximo, independente de quem eu precise puxar o tapete, independente de quantas pessoas eu venha a fazer o mal para que eu me satisfaça, e assim por diante. Então, o materialismo é uma dessas grandes chagas da sociedade. O materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então, de que maneira o espiritismo contribui para o progresso? Destruindo o materialismo. Porque o problema do materialismo são exatamente essas ideias que por trás dele a gente vai vivendo, a gente vai deixando a nossa vida ser guiada. E aí, olha só, o que é que a questão seguinte, que a gente disse ia comentar, a questão 917, inclusive duas perguntas antes da 919. Olha só o que é que Allan Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Primeiro a gente falou, pergunta 919, o Espírito mostrando para a gente que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos foi ditado para que a gente elimine qualquer dúvida sobre a incerteza do amanhã. Não podemos ter mais incerteza, temos que saber exatamente o que espera cada um de nós no amanhã. Por isso o Livro dos Espíritos foi ditado. Estudamos aqui sobre a contribuição do Espiritismo no progresso. Qual é? Destruição do materialismo, porque o materialismo a ideia materialista nos fala de aproveitar o hoje, o agora, sem as consequências de qualquer atitude que nós venhamos a agir, a tomar. E aí, 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Olha os Espíritos dizendo: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, os Espíritos estão dizendo assim, é difícil extrair o egoísmo do coração da humanidade, porque ela está enraizada com a matéria. E como nós somos espíritos, estando na matéria, é como se a matéria de uma forma, quase como de uma forma... e aí a gente até usa umas expressões errôneas por causa disso, precisamos corrigir, a carne é fraca e tudo mais. Não, está errado, né? Mas a matéria, ela tem a vida na matéria tem essa coisa que é difícil de desenraizar o egoísmo, porque ela é meio que, de alguma forma, parece que para a gente poder viver na matéria precisaria ser egoísta. Então, por isso o materialismo é tão forte. Então, materialismo e egoísmo, eles estão juntos ali, né? A ideia materialista, ela favorece o egoísmo. E o egoísmo é a imperfeição humana, né? que a gente sabe que gera os conflitos que a gente tem na humanidade. Olha só, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, nós nos organizamos socialmente em função de quê? Das nossas riquezas materiais, das nossas aquisições, dos nossos títulos, de onde eu moro, de quem eu tenho o sobrenome, de qual é o número de dígitos que tem na minha conta bancária. Então, a sociedade se organiza em torno de coisas que estão especificamente na matéria. Outra coisa, a nossa educação. A gente estuda, muitas vezes, porque aqui a gente pega alguns cursos, né? Agora tivemos o Enem, por que existem alguns que são mais concorridos do que outros? Alguns, possivelmente por vocação, as pessoas buscam, mas muitos são por causa do salário. Então, a gente vai buscar instruções, a gente vai buscar aquilo que a gente quer ter como meio de vida, muito mais pela resposta salarial do que pela minha própria vontade, do que pela minha própria aptidão, do que aquilo que o meu coração chama. E não só isso,
Às vezes, aqui também falou em educação, e nós, muitas vezes, somos educados a ter pensamentos egoístas. Nós, assim, tratamos nossos filhos quando mais novos e vamos ensinando a não compartilhar as coisas, por exemplo, com o colega de sala. Olha, você emprestou, mas se danificar, eu não te ajudo mais a comprar outro, e assim por diante. Então, você vai tendo pensamentos egoístas e, por causa disso, você vai ter ações, vai ter reações egoístas, você quer ser o primeiro, o que é estimulado muitas vezes na sociedade, que o primeiro, ele, o que se deu melhor, ele é o que tem maior valor, quando, na verdade, a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, não é assim que as coisas devem ser. Então, o materialismo favorece o sentimento do egoísmo. E o egoísmo, ele concorre diretamente na nossa organização social, na nossa vida, na nossa educação, nas nossas leis. Hoje em dia, no Brasil, graças a Deus, já não temos mais pena de morte, não oficialmente, embora algumas pessoas, né, querendo fazer justiça com as próprias mãos, se colocam como justiceiros, detentores da lei e querem agir com as próprias mãos, fazendo justiça, às vezes tirando outras vidas físicas, orgânicas, né, de outras pessoas, e estão aí trazendo sérios problemas para a sua vida futura, se não agora, mas logo, logo mais vão enfrentar e vão padecer grandes sofrimentos por causa de escolhas baseadas em quê? Um pensamento materialista, de que, exterminando às vezes o inimigo, você acabou o problema. E a gente aprende com o Espiritismo que não é assim. Na verdade, você libertou o espírito, muitas vezes aprisionado no corpo, e aquele que você não gosta, às vezes vai lá começar a dormir do seu lado, e você nem que gostaria de não tê-lo mais por perto, agora você abriu a porta para ele entrar na sua casa. Então, o Espiritismo nos abre uma outra perspectiva de visualizar essas questões. Então, as nossas leis, a pena de morte já não faz mais sentido, a eutanásia, o aborto, o suicídio e outras questões, a gente vai descobrindo que elas perdem a sua força quando o pensamento espírita ou o pensamento e a certeza de que o amanhã não é incerto, porque se o amanhã não é incerto, então hoje a gente planeja o amanhã, e aí a gente vai vendo que as respostas vão se organizando e a gente vai entendendo por que o Livro dos Espíritos é tão importante e por que é tão importante que a gente espalhe essa ideia. Então, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Olha só, a vida moral predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. A gente sabe que algumas doutrinas, outras religiões apontam, né, algumas questões mitológicas, né, o inferno de uma forma bastante figurativa, o céu também, cheio de uma organização muito, muito estranha para quem tem um universo criado por um pai que nunca parou de trabalhar, e um coordenador do nosso orbe como Jesus, o nosso grande governador, que também nunca para de trabalhar. Então, por que a gente vai desencarnar e aqueles que forem para o céu vão ficar ali ouvindo, né, apenas músicas e descansando e se abastecendo lá, satisfazendo, se deleitando? Na verdade, a gente começa a entender que existe um outro amanhã diferente do que algumas alegorias fizeram no passado, e muito mais diferente ainda do que o materialismo propõe, que não propõe nada. Apenas curta, aproveite, viva. E já vi uma vez, eu devia até ter pesquisado para confirmar, mas vou arriscar dizer aqui, se eu tiver errado, você até me perdoe, mas você já pode até fazer a pesquisa. Mas falou-se aqui, né, sobre aproveitar bem, estar aproveitando bem o feriado do carnaval. Carnaval, carne
nada vale. Já li uma coisa sobre isso, é como se pode extravasar tudo o que você quiser, essa carne, ela não, né, não tem valor, como se fosse isso. Calma, a carne tem valor, é o templo onde cada um de nós, espíritos imortais, estamos habitando. E todas as nossas ações na carne repercutirão em nós, espíritos imortais que somos, seja imediatamente, seja no porvir, seja na vida futura. Mas um motivo para a gente lembrar que o amanhã é sempre certo e vai, muitas vezes, e podemos dizer que sempre, depender do hoje. A construção do amanhã está nas nossas mãos hoje. Então, o que é que a gente está identificando aqui? Estamos identificando que o amanhã não é incerto, o amanhã é certo. A gente não apresentou os argumentos para isso. Isso é o Livro dos Espíritos, 1019 questões, na verdade tem até mais, porque tem por exemplo, a 919A, tem outras que tem A, B, então são mais de 1019 questões. E fora isso, depois ainda tem outras obras que Allan Kardec brilhantemente organizou e nos deixou um grande legado aqui para a humanidade, onde a gente pode se deleitar, por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esse tema de vida após a morte, né, do porvir, né, a gente tem o céu e o inferno, cheio de exemplos de pessoas que desencarnaram e como é que elas retornam para contar as suas experiências após essa vida, após essa existência física. Pois bem, então a gente tem que o amanhã não é incerto, o amanhã é certo. Se ainda tem dúvidas, pega lá o Evangelho, pega lá o Livro dos Espíritos e começa a estudar questão por questão. Estuda a primeira, estuda a segunda, começa pela introdução, porque logo na introdução, Allan Kardec já começa explicando alguns termos, algumas palavras, a diferença de uma palavra para outra. Por exemplo, a palavra alma. Você tem que saber bem o que é que o Espiritismo, como é que o Espiritismo entende a palavra alma, porque às vezes a gente fala alma, uma pessoa, alma é uma coisa, para outras pessoas, alma é outra coisa. E tem pelo menos algumas 3, 4, 5 definições para essa pequena palavra chamada alma. Então, a gente precisa conhecer essas palavras. E a introdução do Livro dos Espíritos vai falar sobre muitas questões que já vai preparando como é que ele foi escrito, como é que surgiu, como é que foram elaboradas as questões e tudo mais. E aí a gente vai estudando e vai entendendo que o amanhã não é incerto, que o amanhã é muito certo, é muito seguro, o amanhã a gente pode já, inclusive, ter uma grande ideia de como serão as coisas após a nossa desencarnação, se a gente vai poder se sentir um pouco mais aliviado, alegre, ou não. Claro que se a gente não se enganar nas nossas meditações, e é sobre isso que a gente vai começar a falar. Porque nessa questão 919, que a gente até começou pelo final, tentando segurar bastante para não ir para o início dela, agora a gente vai comentá-la. Porque se o Espírito Santo Agostinho escolheu falar disso na 919, para dizer que o Livro dos Espíritos foi ditado, né, com aquele objetivo que a gente já discutiu bastante até agora, e ele colocou isso na questão 919, então é porque essa questão 919 tem uma grande importância para os nossos estudos, para a nossa meditação, para as nossas reflexões. E aí, eu vou abrir aqui, não estou compartilhando com você, mas você pode pegar a sua obra, você consegue aí, se não em meio físico, que inclusive dos livros espíritas, o Pentateuco Kardeciano são sempre as obras mais baratas que existem, mas também você encontra disponível de forma gratuita na internet. E não é cópia, né, da cópia que as pessoas às vezes fazem pirataria, não. Essas obras, elas são distribuídas gratuitamente. Então, você encontra o Livro dos Espíritos gratuitamente na internet, tá bom? Questão 919. Vamos lá. Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então a questão é: existe um meio prático para a gente, e eficaz, obviamente, para se melhorar nessa vida?
Primeira coisa, melhorar. Segunda, e resistir à atração do mal. Por que ele está fazendo essa pergunta? Lembra, a gente falou de destruir o materialismo, a gente falou de superar o egoísmo, e o que essas duas coisas têm a ver com essa questão? É que melhorar nessa vida e resistir ao mal está diretamente relacionado com destruir o egoísmo, com acabar com o materialismo. Então, resistir ao mal e avançar, né, melhorar nessa vida, tem tudo a ver. Só que o Espírito responde assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E parou por aí. E aí a gente fica pensando, nossa, conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? Primeira pergunta, peraí, eu já sei quem eu sou? E aí, nessa questão de saber quem eu sou, que às vezes já demora-se, né, a se ter uma resposta sobre isso, então imagine se conhecer. Então, o que acontece? Allan Kardec, ele dá uma resposta bastante curiosa para os espíritos. Na verdade, uma contra-pergunta, mas dizendo a seguinte afirmação: nós conhecemos a sabedoria dessa máxima, toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então a gente entende, essa máxima estava lá escrito no portal, né, do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, Sócrates popularizou essa frase, tudo mais, tudo bem. Mas o que, né? É isso que está, a dificuldade está exatamente em conhecer a si mesmo. Como é que eu consigo fazer isso? Eu quero uma resposta prática, eu quero algo que seja prático, eu quero, se for possível, um roteiro, se for possível, algumas dicas. Faz isso para a gente. Né? Allan Kardec pede essa, e graças a Deus ele fez esse pedido, porque essa pergunta e a resposta de Santo Agostinho tem norteado muitas vidas. Então vamos ver o que é que Santo Agostinho vai responder para a gente. Quer dizer, não vou ler tudo, porque tem, né, deixa eu ver aqui, quantas seria, não conseguiria saber aqui, mas são, como eu disse, mais de uma página e meia, 2 páginas aí, a gente não vai ficar lendo. Mas a questão é a seguinte: Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tinha motivo para de mim se queixar. E aí ele começa a dar várias dicas. Então veja só, a gente está querendo destruir materialismo, a gente está querendo destruir o egoísmo. Como? Se melhorando e resistindo à atração do mal. Porque eu posso melhorar, mas ainda me sentir muito tentado, né? Então são as duas coisas. Eu quero me melhorar, mas também quero resistir à atração do mal. Por quê? Porque como a gente sabe que reencarna dezenas, centenas, milhares de vezes, a gente traz em nós tendências. Então, existem coisas que a gente, né? Lembra até da nossa oração dominical, a gente fala sobre a tentação. O que é a tentação? A tentação normalmente está muito relacionada àquilo que a gente fez muito, ou quer muito, ou experimentou muito e continua ainda querendo e não resiste. Então, agora que eu sei que aquilo que eu fazia não é o correto, eu quero resistir a essa atração. É como tem uma história que se conta, né? Você der um milho para um cavalo e botar pérolas para ele. Ele vai comer o quê? Ele vai comer o milho, mas se você der para o ser humano, ele vai ficar com as pérolas. Por quê? Porque o milho, as pérolas para o cavalo, ele não dá a menor importância. Então, ele não se sente tentado, ele não vai fisgar aquelas pérolas. Ele vai para aquilo que ele já... Mas nós, onde é que a gente tem caído, né? Nessa nossa existência e em outras? A gente precisa aprender para resistir a esse mal. Não cair mais nessas tentações. Então, de que forma? De que meio a gente vai fazer isso? Santo Agostinho sugere: faz aquilo que eu fazia
quando estava aí na Terra, no final do meu dia, passava em revista o que eu fiz ao longo do dia. Interrogava a minha consciência para saber se não tinha faltado com algum dever, se não havia ninguém com algum motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, assim você começa a se identificar. E depois disso, você começa a perceber o que precisa mudar. É claro que você pode até não querer mudar, mas você identifica o que você precisa mudar. Uma coisa que não está relacionado ao autoconhecimento, vamos dizer assim, moral, mas eu tenho um amigo que ele, em uma época da sua vida, escrevia tudo em uma agenda. E tem algumas pessoas que fazem isso, olha a utilidade, né? E aí ele fazia anotações até do que comia ao longo do dia. E ele começou a notar um problema que ele tinha sempre, gastrointestinal, e foi observar. E começou a cruzar informações. Descobriu que tinha uma intolerância, ou talvez uma alergia, não me lembro, à lactose, baseado nas anotações que foi fazendo ao longo das suas semanas, desde quando ele começou a escrever, e confrontou, olha, aquilo ali aconteceu no mesmo dia. Então, até para conhecer o nosso organismo, repassar em vista o que aconteceu ao longo do dia, porque aí você vai visualizando, vai pensando sobre aquilo. Porque enquanto o dia está passando, a gente, aconteceu uma coisa e é tudo muito dinâmico, sobretudo nos dias atuais, então terminou aquilo ali, você já vai para outro e não dá tempo muitas vezes de pensar. E o que é que nós fazemos muitas vezes ao chegar em casa, no fim do dia? A gente pega o celular e vai para, hoje em dia, Instagram e fica passando, e aí a nossa mente ele fica focado naquilo que a tela está nos mostrando, e não naquilo que a gente fez ao longo do dia, tentando avaliar as nossas condutas. A gente liga o som na maior altura, como é que a gente vai conseguir, com um som muito alto, fazer uma reflexão sobre o nosso dia? Ou então eu escolho, hoje eu vou dar uma desopilada, e aí entra no consumo de um entorpecente, por exemplo, do álcool, ou de algum outro entorpecente, e aí a mente vai para 1001 caminhos, e não volta, e não fica no pensamento, naquilo que foi feito ao longo do dia. E aí as nossas reflexões não existem, acabam não acontecendo, e a gente vai vivendo maquinalmente, dia após dia, como naquele exemplo do filme de Charlie Chaplin, em que ele fica apertando os parafusos, tempos modernos. E sabe uma coisa que Charlie Chaplin dizia? Que talvez a gente precise trazer para a nossa vida? Não sois máquinas, homens é que sois. Olha que bonito, né? Não sois máquinas. Homens é que sois, seres humanos. Tem que dar uma pausa. A gente pega um ônibus que vai para São Paulo, por exemplo, e esse ônibus ele para as pessoas que vão fazer refeição, ir ao banheiro, ficar em pé um pouco, mas se não fosse pelas pessoas, o ônibus não precisava parar, só para botar combustível. E a máquina vai, e ela roda, e ela não para. Mas o ser humano tem que parar. O ser humano precisa parar para respirar, precisa parar para pensar, precisa parar para se alimentar, precisa parar para descansar, precisa parar para meditar, para refletir, para questionar a consciência, para avaliar sobre como foi o seu dia, cumprir todos os meus deveres. Alguém tem alguma coisa que poderia, se queixar da minha conduta? E Santo Agostinho diz: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse de si mesmo, bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, olha só, rogando a Deus, rogando ao anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque crede-me, acredite, Deus o assistiria. Em outras questões aí, Livro dos Espíritos, a gente vai ver, e é possível se reformar, é possível melhorar? Os Espíritos dizem, e a gente diz, e pode ter certeza, pouquíssimo esforço.
Não é com grande esforço, não é com pouco esforço. A gente acha que às vezes é grande esforço, mas é pouco esforço. É querer, é vontade. E os espíritos aqui disseram, se você evoca as ações durante o dia, todas as noites, perguntando, né, e rogando a Deus, ao anjo da guarda, grande força adquiriria. Mas você precisa querer, precisa, de alguma forma, desejar melhorar. Por isso que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos vem. Porque a gente, no momento em que descobre que o amanhã não é incerto, a cada um segundo suas obras, não é? O amanhã não é incerto. Eu preciso saber, então, como garantir tranquilidade, harmonia, felicidade, plenitude no amanhã. Então, a resposta que Santo Agostinho está dando é exatamente um roteiro de como a gente organizar o hoje para que no amanhã a gente não seja surpreendido com arrependimentos, tristezas, não é? E aí, continuando, pergunta de vós, para vós mesmos, o que tende feito, com que objetivo procedeu, fizestes algo que se fosse outra pessoa seria censurável? Fez alguma coisa que você não confessaria? Olha só, uma vez eu ouvi numa exposição, a pessoa dizendo assim, o seu WhatsApp, imagina que está numa tela e todo mundo pode ver. Você teria qualquer conversa com que sabendo que é público tudo que você está transmitindo, tudo que você está enviando, todas as palavras, né? Então, você confessaria tudo ou ficaria com receio? Se Deus, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, eu teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos? Entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, como é que eu ficaria? Se eu fosse hoje, com as coisas que eu fiz hoje, eu vou tranquilo ou não? Precisamos pensar sobre isso. Examinar o que pudeste ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e contra você mesmo. E as respostas vão dar descanso para a consciência, tranquilidade, ou vão dar a orientação, a indicação de um mal que precisa ser curado. Conhecimento de si mesmo, diz Santo Agostinho, é, portanto, a chave do progresso individual. E ele ainda discute, ainda diz outras várias sentenças. Mas às vezes a pessoa, ela dentro da própria pergunta, ela já se engana, ela já auto-se engana. Me lembro até de Renato Russo, naquela música, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, porque você está mentindo para si numa coisa que deveria... Não, mas eu fiz aquilo, né? Não foi porque eu sou avarento, é porque eu sou cuidadoso, eu fiz aquilo, né? E aí Santo Agostinho dá várias descrições de exemplos, né? Não, eu sou previdente, eu não estou sendo egoísta aqui, eu estou só sendo cuidadoso, né? Eu não sou um homem ciumento, eu só tenho cuidado, me preocupo. Será que é verdade mesmo? Será que é preocupação? Será que é cuidado? Será que é zelo? Será que é sentimento de posse? E aí a gente precisa descobrir como fazer essas perguntas sem se enganar, que é uma preocupação, a gente pode estar se enganando. É como muitas pessoas falam, do valor do auto-perdão, e isso é fundamental. A gente precisa entender, muitas vezes, os nossos erros, a gente precisa praticar o auto-perdão, mas a gente não pode fazer disso um mecanismo diário. Não, eu cometi vários erros, vou me perdoar, porque... Né? E aí, não mudar. Eu estou arrependido. Está arrependido? O que você fez a partir daquele arrependimento? Não, eu estou arrependido. Sim, mas... então você não se arrependeu profundamente. O arrependimento, ele causa essa motivação de mudança. Você não dorme, você fica constrangido, você fica envergonhado e busca, não, agora eu preciso reformular alguma coisa. Então, o não se enganar. Perscrute, olha a palavra que Santo Agostinho usa, perscrutar, é tipo investigar minuciosamente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Então não é você chegar à noite e dizer assim, o que foi que eu fiz hoje? Hoje eu fui para a escola, estudei, respondi as questões, fiz as tarefas, voltei para casa, estudei mais um pouco, me alimentei, o dia foi tranquilo, e vai dormir. Não. Isso aí eu poderia dizer, não, eu estou fazendo o exercício, mas não, ele usa o verbo perscrutar, é investigar minuciosamente.
Na hora que o despertador tocou, você lembrou que você recebeu uma nova chance de viver mais um dia, de agradecer a Deus? Você lembrou de que o ar que você respira, o sol, o alimento, que você tem alguém em casa que está ali cuidando de você muitas vezes? Você lembrou que você tem pessoas queridas? Você lembrou que existem adversários que colocam você em teste exatamente para poder aprender sobre qualidades e virtudes? E aí a gente precisa ir perscrutando, investigando minuciosamente. Claro, eles assim, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Então não é qualquer um. Você quer melhorar? Você quer garantir o amanhã? Quer melhorar hoje? Você quer resistir às atrações do mal? Então, perscruta, pergunta, investiga a si mesmo para poder se melhorar. Formula perguntas de você para com você mesmo. E aí, olha só o que ele diz assim: não trabalhar todos os dias com o intuito de juntar recursos para garantir repouso na velhice? Esse recurso, esse repouso não é objeto dos vossos desejos e às vezes te faz suportar fadigas e privações temporárias, né? Às vezes a gente, para ter um descanso mais tranquilo na idade mais madura, precisa fazer sacrifícios hoje, né? As pessoas às vezes, né, tiram a quantidade do seu salário e deixam de desfrutar de alguns privilégios, de alguns prazeres, de alguns passeios, de algumas coisas para poder ter, porque se eu enfermar quando eu tiver mais idoso, eu vou ter um recurso aqui, outro. Então, nós não fazemos, às vezes, privações temporárias, nos afadigamos para ter esse repouso no amanhã mais tranquilo. Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias turbados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Olha só. Então, e aí ele vem com aquela frase: sei que muitos dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Então, a gente aqui caminhando já para o encerramento, vem destacar o seguinte: Livro dos Espíritos. Por quê? O Livro dos Espíritos, ele existe, na opinião de Santo Agostinho, foi ditado para que a gente nunca mais diga amanhã a Deus pertence e se exima de responsabilidades. É claro que Deus, tudo pertence, de certo modo, a Ele, dependendo do contexto, da filosofia, mas a gente não está entrando nesse mérito. O amanhã pertence a nós. A gente vai organizar o nosso amanhã construindo, modelando, reformulando, atualizando o nosso GPS hoje. E de que modo a gente faz isso? Destruindo o materialismo que existe em nós, na nossa sociedade, destruindo o egoísmo que está em nós ainda, porque ainda muito enraizados na matéria, pensamos como se a vida fosse apenas a vida material. Na verdade, como se a vida fosse esse corpo físico, quando não é. E aí, o que é que os espíritos nos dizem? Precisamos aprender e aí eu estou colocando o próprio Allan Kardec na sua pergunta como um desses grandes pensadores, um desses grandes espíritos, só que reencarnado. Gosto até de dizer o seguinte: dentre todos os espíritos da codificação, Allan Kardec é, sem dúvida, se não o maior, depois de Jesus, é claro, né? Mas é um desses grandes, importantes, talvez um dos maiores, né? Que aceita vir fazer o papel do encarnado para intermediar as comunicações espíritas e levar o barco nesse início de jornada do espiritismo. Então, ele vem com a pergunta e lança, mas qual é o meio, né? Prático. Ele quer uma coisa prática, não quer mais teoria. Para a gente melhorar, já que eu quero um amanhã melhor, eu quero então, e eu preciso fazer isso hoje, então quero melhorar nesta vida e quero resistir à atração do mal. Eu não quero mais que o materialismo impere sobre a minha existência. Eu não quero mais que o egoísmo esteja ainda comandando as minhas ações. Quero mudar isso. Conhece-te a ti mesmo. Mas é uma filosofia bonita, tudo isso, mas eu quero, me diga como é que eu conheço a mim mesmo. Ainda bem que ele insistiu.
E aí Santo Agostinho nos dá a resposta, que a gente aqui discutiu, tentou elaborar algumas delas para a gente refletir. Convido você que está nos assistindo, hoje à noite mesmo, se não faz essa prática diária, que comece hoje, faça agora, quando terminar, não espere chegar de noite, que às vezes a gente já está cansado, mas faça agora, feche os olhos, se pergunte, como foi sua manhã, como foi que você abriu os olhos, como foi que você acordou? Como foi que, logo depois que você acordou, você se levantou? Com quem foi com que você travou contato? Qual foi a forma com que você falou com as pessoas? Qual o interesse que você tinha quando você se dirigiu às pessoas? Você se preocupou em saber se aquela pessoa está feliz com a sua presença? Está incomodada se a sua presença traz algo desagradável? Você se preocupou em agradecer pelas pessoas que fizeram algo por você? Você olhou para o seu ambiente ao redor e viu se estava limpo, sujo? Você viu a rua, como é que está? Você observou só que o vizinho deixou o lixo fora do local? Ou você percebeu que ontem, na noite anterior, passou o carro do lixo recolhendo todos os lixos que estavam nos seus cestos, mas só uma pessoa botou atrasado e aí acabou perdendo o tempo do carro do lixo e ficou lá. E aí a gente está olhando para qual? A gente está preocupado em fazer a crítica para o outro que errou, ou a gente está preocupado em buscar se melhorar a cada dia? E se aquele que praticou algo que não deveria, você de alguma forma contribuiu para que ele fizesse aquilo? Seu filho, por exemplo, praticou algo que é considerado errado. Será que você de alguma forma não ensinou? Será que você de alguma forma não tratou alguém de forma parecida e por isso ele está se espelhando em você? E assim a gente começou o nosso, como a gente está no finalzinho do dia, né, do domingo, então a gente começou o nosso domingo como? A gente já tem várias perguntas só sobre as primeiras horas do dia. E a hora do almoço? Será que eu reclamei porque o almoço saiu tarde? Será que o almoço estava salgado demais? Será que estava sem sal? Será que não tinha a comida que eu gosto tanto? Todo domingo eu espero e hoje faltou e isso me deixou com raiva. Precisei pegar o trânsito e a chuva, ou o sol, ou, dependendo de onde você esteja, o frio, a neve, né? E diante disso, como é que você lidou com tudo isso? E aí, obviamente, você vai identificar muitas coisas. E agora você pode até anotar, se quiser, e avalia, e busca se melhorar. Pede a Deus, não esquece, ora a Deus, ora ao seu anjo da guarda, me ajuda a identificar aquilo que eu preciso. A primeira vez que eu tentei fazer isso, quando deu 5 minutos de conversa comigo mesmo, e obviamente com Deus e o meu anjo da guarda, eu abri os olhos e disse assim, por hoje tá bom. Porque com 5 minutos eu já tinha encontrado tanta coisa, disse assim, o exercício é longo, a tarefa é longa, mas a gente precisa começar, a gente precisa fazer, e não pode fugir. A menos que a gente continue acreditando que o amanhã é incerto. Mas a gente já sabe que não é incerto. Não dá para voltar atrás. Essa época já passou. Você já sabe que o amanhã é certo. Nós já sabemos. O livro dos Espíritos já nos ensinou. Jesus já havia nos ensinado. Cabe a gente fazer o exercício diário de se melhorar, resistir às más inclinações, resistir à atração ao mal e melhorar moralmente ainda hoje. Essa é a tarefa que urge para todos nós. Não precisamos estar esperando mais o mundo de regeneração, porque vem o espírito A, o espírito B, é Francisco de Assis. É claro, vai ser maravilhoso quando Francisco de Assis reencarnar no mundo. Se Jesus reencarnar, melhor ainda, não tem alegria maior. Mas ele vai dizer assim, e a sua parte? E o que é que você fez? E qual é o plantio? Você conseguiu pelo menos tirar alguns espinhos da sua plantação, do seu jardim, as ervas daninhas, né? Então, fica aqui essa reflexão da tarde e noite de hoje, para que a gente entenda o livro dos Espíritos, valorize o livro dos Espíritos, espalhe a mensagem que ele nos traz, mas que principalmente nós sejamos nós próprios, a própria mensagem do livro dos Espíritos, quando nós fizermos esse exercício todos os dias e a cada dia dermos um passo adiante, exterminando
algo que não é mais agradável para a nossa alma, não é mais agradável ao nosso coração e que agrade a Deus. Vamos assim nos Então, despedir. você já aproveita e já faz a prece aí de conclusão, já Muito bem. passa a prece Vamos final orar. para a gente. Então vamos lá. Deus, nosso Pai de amor infinito, Tu que nos criastes para a felicidade, para a perfeição, para a plenitude da vida, e nós, ainda muito enraizados a esse mundo material, ao corpo, que é um templo, mas que não somos nós, tudo isso nos prendendo, nos impedindo de avançar, porque ainda nos confundimos muito com a matéria. Foram séculos de pensamentos materialistas, foram milênios nos acreditando apenas isso, mas hoje já sabemos que somos muito mais. Não somos matéria inerte, somos espíritos imortais. Somos o sopro, o teu sopro, o sopro do Criador. Somos espíritos imortais caminhando para a felicidade. Deus, obrigado pelo teu amor infinito, pelos recursos que nos dispões para avançarmos a cada dia. Nos dá força, Pai, nos dá coragem, nos dá entendimento e nos dá luz para encontrarmos em nós, dentro da nossa alma, do nosso coração, aquilo que precisa ser modificado para engrandecermos cada vez mais o teu santo e divino nome, as bênçãos, fazendo valer as bênçãos que o Senhor distribui para cada um de nós. Oramos também pedindo que o teu amor seja derramado por todos os que estão aqui nos acompanhando, todos aqueles que estão ligados ao nosso coração, e que a vida de todos estes que estão conosco sejam abençoadas pelo nosso pensar em ti, pelo nosso pensar neles, pelos vínculos de amor que estão nos unindo nesse momento. Assim, nós encerramos com muita alegria essa domingueira, com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. E que essa paz nos acompanhe durante esses outros próximos dias, né? Segunda, terça de carnaval. E se você frequenta o Leão, quarta-feira de manhã, o pessoal diz é quarta-feira de cinza, mas nós estaremos lá cheios de paz e harmonia para distribuir saúde em nome de Deus. Um grande abraço, um bom final de domingo, um bom período carnavalesco. Obrigado, Maxime. Obrigado a você que nos prestigia. E até muito breve. Pelo menos segunda noite estamos aqui do mesmo jeito. E quarta de manhã lá no Leão. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, e tudo de bom. Tudo de bom.